Queria começar o nosso bate-papo aqui hoje. Primeiro, agradecendo a todos que estão aqui, né? A gente fica muito feliz de ter a chance de trocar ideia com tanta gente, né, que é próxima, que a gente admira, que tem relacionamento. Como a gente está um pouquinho atrasado, tem chance de a gente ouvir, né, as experiências aí das pessoas que a gente convidou. A gente vai direto ao assunto. Queria chamar e agradecer aqui, né, o Dênio, né, Dênio Oliveira, que é o CEO lá da Bem Brasil. Por favor, Dênio. Vou chamar também o Gabriel Callas. Obrigado. Que é da Toro, agora Santander, né? Então tem duas bandeiras. E o Rafael Cordeiro. Já agradecendo aos três. E vou chamar o nosso anfitrião aqui, o Rafael, que vai coordenar aqui com a gente, com a rádio, para assumir aqui. Mais uma vez, obrigado a todos aqui. Vamos ver se mais uma vez tem uma boa troca de experiências aqui. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Rafael, Carlos, obrigado. Bom dia a todos aí, fiquem à vontade. E só para começar, o café continua, ninguém fica aí, né, proibido de levantar, e a ideia é que fiquem bem todos à vontade. Ao final a gente vai abrir aí para perguntas e respostas. O bate-papo é um bate-papo descontraído. E já antecipando aqui também, a gente vai fugir do economês. A ideia é muito mais a gente falar de experiências do dia a dia da empresa, né? O Carlos é um jovem e tem uma visão, né, do que foi, mas enfim, sem me antecipar, eu gostaria aí, qualquer um pode escolher para iniciar, que cada um se apresentasse e falasse aí rapidamente, né, da empresa, do momento atual, aí depois a gente fala aí algumas perguntas mais específicas. Por favor, fique à vontade. Não tem jeito de falar da história da Toro sem falar de Araújo Fontes, né, que sempre foi um grande parceiro. Mas a gente começou a Toro há 14 anos atrás, numa salinha de 20 metros quadrados, cheia de barata. Conseguimos construir um negócio, né? Hoje a gente foi a primeira fintech do mundo a abrir uma corretora full. A gente acabou tendo, né, além de um Series A, onde a gente captou 140 milhões, a gente acabou tendo uma saída estratégica com o Santander, que hoje é o nosso parceiro, né? Hoje são 20 bilhões de custódia. A gente é a maior empresa de planejamento financeiro na América Latina, no outro segmento que é de PFM. Então, começamos lá na salinha, no final alcançamos várias coisas, estamos nessa fase de integração do Santander, mas o mais interessante é o meio do caminho, os perrengues que passamos juntos, né? Acho que mas obrigado aí a todos. Eu fui um dos fundadores e hoje estou junto nessa integração com o Santander, tá com o Marcinho que está ali. Muito bom. Bom dia a todos, sou o Rafael Cordeiro, hoje já atuo como CFO da Rede Mater Dei. Entrei na Rede Mater Dei em final de 19, 20, para o processo de IPO, né, de abertura de capital. Foi logo depois que eu entrei, em março, teve a pandemia, então fiquei um ano trabalhando no hospital no meio da pandemia, sendo que o nosso projeto tinha sido adiado, né, na época o mercado todo fechou e a gente não sabia nada das perspectivas. Depois, em 2021, a gente conseguiu concluir a abertura de capital, né? A gente vai explorar essa questão um pouco do quanto isso muda uma empresa, né? O quanto isso muda as pessoas também, né? Esse processo, liderar um processo de abertura de capital, é um processo de muito trabalho, né? Resiliência, não pode errar, porque as janelas no Brasil são bastante curtas, mas foi uma experiência muito enriquecedora, né? E aí a gente conseguiu fazer todo o processo nosso de crescimento, que a empresa tinha um objetivo e precisava desses recursos para poder compor, né, o que a gente chama de funding geral para fazer as movimentações que a gente fez aí ao longo dos anos. Já tivemos revés também ao longo do processo, então acho que vai ser bastante interessante mostrar o lado aqui da Rede Mater Dei e da minha experiência também, compartilhar com vocês. Queria agradecer a Araújo Fontes pelo convite, estiveram com a gente no nosso IPO, estiveram com a gente na aquisição de uma das nossas empresas ao longo dessa jornada. Então, obrigado pelo convite e a gente conversa. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Araújo Fontes. A casa que a gente convive há muito tempo, né? Eu conheço a Araújo Fontes quando ela tinha
no escritório, tinha 2 salinhas lá no escritório lá atrás. Dá para falar que a gente tinha cabelo, né? Não pode falar muito, porque senão o Oswaldo falou que só tinha jovem aqui, então a gente tem que... Né? E obrigado aí, um prazer estar aqui compondo com vocês esse bate-papo. Falar da Bem Brasil, né, gente? Desculpa. Ela tem 17 anos, é uma empresa muito nova, né? Muito nova, que começou com os 3 irmãos, e ainda é hoje, os 3 irmãos que plantavam batata na época. E aí pensaram, né, por que não agregarmos valor nessas batatas que a gente planta? Então foram procurando e estudando essa possibilidade de uma construção de uma fábrica de batatas pré-fritas congeladas no Brasil e resolveram fazer isso, né? Em 2006, inauguraram essa empresa, que todo mundo falava que eles eram loucos, porque todos tinham feito estudos e esses estudos davam que não conseguiria fazer essa fábrica de batatas pré-fritas no Brasil pela qualidade da batata, pelo todo o processo que teve. E aí eles foram provando, né? Em 2006 inauguraram uma linha, em 2010 inauguraram a segunda linha, em 2017 inauguraram a terceira linha e em 2022 inauguraram a 4ª linha, que, na verdade, hoje ela começou produzindo lá 6 toneladas hora. Hoje a gente tem uma possibilidade de produzir 500 mil toneladas ano. Então, assim, é uma evolução gigante. Em 2018, ela passou a ser uma SL de capital fechado, era ela limitada, e aí acabou trazendo profissionais. E aí, quando eu fui para a Bem Brasil, em 2019, o Paulo também está aqui, que foi o nosso conselheiro desde lá de 2019, nos ajudou nesse processo de crescimento, de governança, de tudo isso que a Bem Brasil passou a ter, né, que possibilitou, de 2018, quando ela foi transformada em SA, ela vendia, na verdade, 186 mil toneladas ano. Em 2023, ela vendeu 400 mil toneladas ano. E possibilitando a ter 53% de share Brasil de batatas pré-fritas congeladas. Então, assim, é um crescimento rápido, um crescimento que tivemos que ter ajudas, né, dos conselheiros, da Araújo Fontes, no processo que a gente foi reimplementando, mas estamos aí, eu acho que isso, a gente vai bater um papo aqui para vocês conhecerem um pouco mais da Bem Brasil. Obrigado, Dani, parabéns aí pela história. Rafael, aqui começando com você, né, eu me lembro, a gente lendo sobre o Mater Dei, a história, né, o Salvador lá atrás, acho que participando do projeto do PAEX, né, ficou incomodado e acho que teve uma passagem que falou que talvez 10% das empresas chegavam à 3ª geração, e isso naquele momento provocou, e acho que tem, sei lá, alguns anos isso, 20 talvez, a pensar em como não estar fora dos 10%, né? E isso acabou trazendo uma parte de sucessório, né, uma implementação do planejamento sucessório. E de lá para cá, o que tudo isso mudou? Você já antecipou algumas coisas, mas acho que também falar um pouco mais verticalizado sobre o acesso ao mercado de capitais, governança, para a gente dividir aqui com o pessoal, né, que aqui tem empresários e a Araújo Fontes, né, tem essa característica de viabilizar isso para empresa de dono, para a gente dividir essa experiência, por favor. Realmente, entrando no Mater Dei em 2020, né, eu venho de experiência sempre na área financeira, trabalhando em grupos mais maduros, né, e as 3 empresas que eu trabalhei na minha vida, as 3 eram familiares, né, cada um com uma característica. Eu trabalhei na Andrade Gutierrez, depois da MRV e agora no Hospital Mater Dei. E a rede Mater Dei, eu comento muito, ela é a empresa mais familiar que eu trabalho. Porque o meu chefe da família, o presidente do conselho da família, meus pares diretores são da família, né? Quando eu fui contratado, eu era o único diretor não família. E eu lembro o Ricardo Sena falando comigo, que era o presidente da Andrade, ele falou assim, para você ter sucesso num tipo de empresa dessa, você precisa ser considerado da família, né? E eu acho que ao longo desses 4 anos, hoje, eu consigo me ver como uma pessoa que
da cozinha da família Salvador, né? E isso é fundamental para o sucesso de um executivo quando você tem uma missão de levar certas características que a empresa não tem, né? A complementariedade que você tem, porque o resto todo, a família se estruturou, né? Esse exemplo que você trouxe, Conrado, é muito importante, porque assim, por que chega em 10%? Na verdade, o indicador é que a cada geração sobrevive 1/3 das empresas. Então, aí fazendo a extrapolação, ela chega em perto de 10%. E aí o Dr. Salvador resolveu fazer assim, eu vou organizar minha casa aqui, porque um dos motivos para a terceira geração morrer é porque todo mundo quer estar na boquinha ali da empresa, né? E você começa a abrir, você já está nos netos, tem muita gente, se você não organizar, você começa a ter que dar cargo para todo mundo. Então, o que ele fez? Primeiro ele falou, só podem trabalhar na terceira geração um neto por filho, né? Assim, um por família. Então a família Salvador tem 4 filhos, né? Márcia, Maria Norma, o Renato e o Dr. Henrique. E aí um filho seria escolhido num processo. Então eles teriam que trabalhar em hospitais maiores que o Mater Dei. Então todos eles trabalharam ou no Einstein, ou no HCOR, ou no Mãe de Deus, ou no Sírio, cada um na sua jornada, e todos eles também precisavam fazer o MBA fora. E cada um deles também fez o processo, foi para London, para Ruth, para Colômbia e agora para Nova York, que a Lara foi a última, acabou de chegar. E ao preencher esses requisitos, você primeiro organizava as famílias e um fator que é muito importante, né? Nós que viemos do mercado, complementar o brilhantismo que os empreendedores geralmente vêm de família, é você dialogar com pessoas que têm capacidade. É muito ruim você trabalhar em ambientes em que você não consegue ter um bom diálogo, porque a pessoa não tem capacidade técnica, ela não foi treinada, né, ela não se esforça. Porque o dia a dia que faz a empresa crescer, né? A batata, como foi colocada pelo Denis, ela não, do dia para a noite, você não está com ela pronta, né? Você tem todo um processo. Então, essa governança que foi... Ele colocou isso até em cartório, né? E a gente, no nosso... vamos dizer, pitch do IPO, nós falamos, isso foi super importante para o sucesso do nosso IPO, explicar que ali não viraria um cabide de emprego, que todo mundo da família ia trabalhar. Então isso fez com que a empresa amadurecesse, que ela tivesse governança, que ela tivesse conselho, e ela tivesse uma forma mais madura de chegar, porque o processo de abertura de capital é um baque muito grande. O Denis falando essa questão de uma SA de capital fechado, né? Eu vejo muito o Dr. Henrique falar isso, porque para quem é uma limitada, isso é um passo importante, né? E às vezes a gente acha que isso não tem muito valor cada passo. Se você faz esse passo com consciência, com estratégia, com alguém auxiliando, você vai amadurecendo. E a abertura de capital é escancarar os números da organização. Uma das coisas que o Mater Dei tinha mais medo, isso prejudicava a empresa, e hoje ainda bem que a gente evoluiu nesse ponto, era medo de dividir os números. Ninguém podia ter acesso aos, vamos descobrir quanto que a gente está ganhando, né? Isso é muito coisa de nós mineiros, tendo essa questão de tentar deixar as coisas muito novas, porque as pessoas vão olhar, vão ver que a gente está ganhando muito dinheiro. E só que se você não divide informação dentro de uma companhia que cresce, você não tem discussões ricas para poder fazer as coisas evoluírem. E aí eu entrei, esse painel, só as pessoas, só o diretor pode ter isso. E aí, com a abertura de capital, é um amadurecimento necessário, porque você chega, depois você abre capital, primeiro trimestre, você tem que ir lá divulgar no mercado, dar explicação, falar para o seu lucro cresceu, diminuiu, se deu certo, deu errado. Então, esse amadurecimento para chegar até onde a gente chegou, e ainda tem muito a evoluir em termos de governança, foi fundamental da visão dele, né? E aí, por que na época, para eles tomarem a decisão de abrir o capital, né, foi uma decisão muito difícil. A gente estava, à época, sendo assediado, por exemplo, pela Rede D'Or, tinha interesse várias vezes de comprar a Rede Mater Dei. A gente tinha, naquele momento, 1.000 leitos de capacidade, 500 e pouco sendo utilizados. Hoje nós somos a rede de 2.500 leitos, né, com 1.600 leitos sendo operacionais. Todo esse movimento que foi feito, a gente precisou ter as decisões sendo tomadas dos órgãos certos, né? E esse amadurecimento que a empresa tem de números, de governança, caminham junto. Não adianta você falar assim, eu sou uma empresa muito boa de governança, mas ruim de número. E aí,
quando eles estavam na dúvida do que fazer, eles eram muito próximos do Rubens, né, da família Menin, foi até por isso que eu vim para o Mater Dei. E aí eles comentaram, ó, se você quer dar esse passo, vocês têm os skills operacionais, né, de governança, precisa alguém de mercado. Porque os bancos, né, o relacionamento com o banco, com instituições financeiras, é um outro mundo, né, é um outro linguajar. Se você der uma bobeira na sua empresa, um contrato que você faz financeiro, alguma opção, alguma coisa, o banco sempre vai contar uma história, mas por trás sempre tem alguma pegadinha que só vai aparecer o dia que der errado. As coisas dando certo, que o contrato vai ficar na gaveta, você vai achar que fez um ótimo negócio, mas momentos de turbulência, a hora que a sua empresa enfrenta algum ponto, quando você vê, tem lá um gatilho, alguma cláusula escondida. Então, tenham nas organizações, né, de vocês sempre pessoas com características financeiras, que tenham vivido experiência, que isso ajuda muito a completar a visão de um empresário, que é sensacional, da pessoa que quer crescer, quer ser grande, né? Eu fico admirado com as pessoas, o tanto que às vezes a gente fica olhando para os números e não enxerga certas coisas, e a coragem das pessoas de dar o próximo passo, né? Então essa é um pouco da história aí nossa. Obrigado, Rafael. Acho que, tentando resumir algumas coisas que você comentou, né, acho que estabelecer esse empresário que você acabou nos últimos segundos falando, ter uma jornada de crescimento, um objetivo, e aí acho que a forma de como viabilizar esse crescimento, né, que passa por tudo que você comentou, e aí sim tem que tomar cuidado com todas as etapas e todos os cuidados, né, porque acho que até uma frase do Evaldo, né? Se você tiver que discutir o contrato é porque já azedou, né? Então, se você tiver que abrir a gaveta, já deu errado, né? E aí, então, agora aproveitando para a gente jogar a palavra para o Calas, né? Já que ele começou de trás para frente falando da saída, né? Do processo final para o Santander, eu vou dividir aqui, e ele me permitiu, tá, gente? Um pouco dos bastidores, né? Tá aí o Marcinho, o Evaldo, o Fonseca, Calas. A gente estava em São Paulo fazendo o roadshow, a época sem saber para onde ia ser fechado o deal, né? E a reunião no Santander, para quem não conhece, mas é ali, Marginal, Torre do JK, Shopping JK, São Paulo, era, se não me engano, uma quinta chuvosa, literalmente, em São Paulo, e a gente se dividindo para algumas reuniões, e o Calas não estava no mesmo táxi com a gente. De repente, poxa, chega o Calas atrasado, todo molhado, porque teve que abandonar o táxi, né, tudo, né, cara, chovendo, e pô, acabou sendo a operação que deu certo, mas nós descemos da reunião e falamos assim, isso não vai dar certo, né? Mas enfim, só para brincar. E aí, Calas, você comentou, né, da jornada que deu certo, mas acho que muitos momentos foram difíceis, né? E assim como o Rafael trouxe, acho que se você puder dividir aqui também, né, quais foram alguns dos difíceis e como que você saiu, porque vocês eram um agente autônomo, né, dentro de uma plataforma forte, tinha todo o suporte, tomaram a difícil decisão de não é isso que a gente quer competir com eles, e a gente sabe que na hora que vocês fizeram isso, vocês foram desplugados, tiveram uma certa dificuldade, necessidade de capital, etc., mas você já comentou que deu certo, mas e os momentos difíceis? Difícil até uma palavra boa, né? Desesperadores. Foram várias vezes que a gente falou, putz, agora a vaca vai pro brejo e não tem o que fazer. Mas eu acho que o que a gente aprendeu na nossa história é que sempre nesses momentos muito difíceis tem um presente pra gente, né? Eu acho que a gente aceitar e tentar encontrar eles. Nós começamos uma empresa sem dinheiro, sem experiência, tudo errado. Um tanto de moleque falando que falar de investimentos, que eram... No começo nós tínhamos até um contrato que tinha que vir de gravata, né, mas tinha uma música para tentar parecer sério. Mas aí por um milagre a empresa deu muito certo em determinado momento, depois de muitos perrengues e muitos desafios. E a gente se tornou a maior operação da XP no Brasil. Em 2017 a gente era quase 20% das novas contas da XP, uma das maiores operações no Brasil. Na época a XP inclusive tenta comprar a gente não quis, e a gente tinha um viés na época muito de tecnologia, educação e análise. Então a gente, numa época que ainda não era tão comum da educação online, a gente ia fazer isso e o cliente conseguia investir com um clique. E por detrás a gente usava a infraestrutura da XP. A gente começou a ver que a infraestrutura do mercado financeiro tinha sido construída não para o cliente final, mas para o cliente institucional. Um pouco das complicações que foi comentado aqui, mas no ponto de vista de investimento. A gente falou, olha, se a gente construir uma corretora do zero, pensada para o cliente final, e pensada para um modelo de desenvolvimento ágil, né, a gente vai conseguir não só levar a experiência do cliente para outro nível, mas a gente vai conseguir ser mais rápido do que os concorrentes.
Porque eu acho que quando a gente fala de tecnologia, e quando a gente fala de desafio do segundo semestre dos próximos anos, é velocidade, né? Só que para isso, a gente precisava abrir a nossa própria corretora. E até então a gente foi bootstrap, então a gente, sei lá, devia faturar, acho que na época uns 30, 40 milhões de reais por ano, dando um lucro danado, começamos do nada, então, assim, já era, né, se fizesse a conta, estava todo mundo muito bem para as ambições que a gente tinha. Mas a gente tinha um parafuso a menos, falamos, vamos abrir a nossa própria corretora. E aí começa o processo, a gente faz a Série A, a captação que chegou no final a 140 milhões de reais. A gente começa o processo da corretora e tomou muito mais dinheiro e muito mais tempo do que a gente esperava, né? Primeiro a gente vai lá contar pro presidente da XP, que estava abrindo a corretora, assim, super admiração, acho que é uma das maiores histórias de empreendedorismo do nosso país, tá tudo bem hoje, mas na época desejou boa sorte, levou a gente até o elevador, e o nosso maior parceiro, que era 80% da nossa receita, no dia seguinte era nosso inimigo. E a gente tinha, sei lá, 300 funcionários já, e aí começou um processo de lidar com isso, né? Então, eu lembro de demitir 70 pessoas num dia, de descer, eu lembro que eu entrei numa sala, a gente se preparando, e uma hora me veio a emoção, eu comecei a chorar, falei, não vou dar conta. Aí veio assim, é pelo melhor pro tudo, né? Você está demitindo as 70 pelas 200 que vão ficar. E tivemos esse processo de demissão e tudo mais. Em 2018, quando a gente coloca a corretora no ar, a gente foi a primeira fintech do mundo a abrir corretora e era a pior corretora de todas. Nada funcionava, complexidade muito grande. A gente brinca que até 2017 a gente fazia videogame, de 2017 para frente a gente fazia avião. Né? Porque ser uma instituição financeira é um processo muito mais complexo. Regulatório, né? Mas aos poucos a gente foi aprendendo, foi pegando jeito. O que a gente pensou de infraestrutura tecnológica começa a ter um modelo realmente ágil, começa a entregar uma experiência para o cliente muito melhor, até chegar em 2019, que o dinheiro estava acabando, né, Conrado? A gente já tinha queimado muito dinheiro, o produto estava ficando bom, então isso era... E a gente precisava de mais dinheiro, mas não tinha onde tirar. A gente passou 2019, eu e o Evaldo batendo o pé, Marcinho, em todo lugar, fazendo roadshow no mundo inteiro, ficando em hotel de beira de estrada, porque não tinha dinheiro, cortando o salário, e com aquele pensamento, né? Putz, a gente começou do nada, a gente tinha ficado rico, e agora perdemos tudo. E aí, em janeiro de 2020, a gente consegue um investidor. Eu lembro do último call lá na sala, conversando com... Falando assim, não, faz o seguinte, vamos só esperar esse assunto da gripe passar, que a gente faz o sign close, porque vai pegar mal anunciado durante essa volatilidade. Era o começo daquele... Acho que teve o primeiro circuit break e tal. A gripe era uma pandemia global, o investidor desapareceu. A gente falou, agora nós vamos quebrar. Dessa não tem... Eu lembro eu e o Marcinho conversando assim, cara, seu currículo tá pronto? Será que alguém vai querer contratar a gente, né, depois da bagunça que nós arrumamos? Eu lembro de descer no pé do meu prédio, chorando. A gente não tinha dinheiro na física, tudo investido na empresa. Descer no pé do meu prédio chorando, falando assim, olha, o que eu podia fazer eu fiz, agora Deus está nas suas mãos, né? Não sei se cada um acredita, eu tenho uma fé muito grande, não religiosa, mas eu tenho uma fé muito grande. Por uma série de fatores, a pandemia, na verdade, ajudou a empresa. A gente cresceu. Em dezembro a gente queimava 4 milhões por mês, em junho a gente lucrava 1. Passou 5 meses, a gente tinha 5 term sheets de gente que às vezes a gente nem conseguia reunião, né, Waldo? E acabou fechando o negócio de vender os 60% do Então acho que o que eu aprendi nesse momento desafiador é de, em toda situação, por mais difícil que seja, sempre tem um grande presente, né? A gente aceitar, aprender e fazer a nossa parte de descascar ele ali. Mas então essa de abrir a corretora foi assim, olhando para trás foi a melhor coisa que a gente fez, deu super certo. Agora, pensando na hora, foi o... E acho que empreender é essa aventura, né? A gente não sabe na enrascada que a gente está entrando, mas na hora que a gente já está lá, a gente dá um jeito. Talvez no meio dela você não está vendo, mas olhando hoje o meio copo cheio foi super acertado, né? Assim, e parabéns, porque realmente muito momento de decisão difícil a ser tomada, né? E suportar isso. E aí aqui, Daniel, para você agora, né? O pessoal, o Rafael comentou, trouxe a questão de governança. Olhando bem o Brasil também, a gente já observa, hoje vocês têm, né, você comentou mais cedo, um conselho independente, com membros externos. A empresa já, né, fatura
números relevantes, 500 mil batatas de produção, toneladas, né, ano. Você é auditado aí por Big Four, já acessou o mercado de capitais. Aí aqui também na linha de uma inspiração para quem está te ouvindo, né, e ouvindo vocês, se você puder dizer um pouco assim, né, os benefícios, os desafios e o que muda para a companhia, para o empresário, né, essa governança, você ter números auditados, como comentou o Rafael, né, não dá para você ser bom, poxa, em governança eu sou bom, mas eu não tenho visibilidade tão profunda de números. Enfim, dividir um pouco esse lado, eu te agradeço. Até pegar um gancho do Rafael aqui, que ele falou que as empresas familiares, né, gente, aqui em Minas, né, não sei o percentual, mas é gigante o número de empresas familiares, né, e empresas que são empreendedoras e os empresários querem seguir, querem, né, fazer acontecer. Isso acontece, a gente está vendo aqui casos de sucesso, né. E na Bem Brasil, né, era a família, e uma família muito mineira, né, gente? Muito mineirinha, do interior, que a gente teve que fazer esses processos, né, de vamos passar para um SA de capital fechado. O Rafael falou muito bem, que são passos que a gente tem que dar. São passos que são necessários para a construção, né, de todo o processo de governança, todo o processo de números, né, que quando a Price auditou em 2016, foi o primeiro ano de uma Big Four. Deu, assim, coisas absurdas, né, coisas absurdas de números intercalados, números que a gente veio transformando isso em números que possam ser mostrados para o mercado. Números que a gente consiga traduzir o que a empresa tem. Então, são desafios, gente, de construção de governança, construção de áreas financeiras, construção de processos. Muitas vezes os processos, as pessoas sabem, mas não praticam esses processos, não fazem esses processos, e a gente tem que colocar isso como uma prática, né? Tem que colocar isso como uma coisa que a pessoa vai seguir, vai fazer, para que a gente tenha, né, números, né, e tenha possibilidades de chegar como Mater Dei, chegar como Atoro, né? E a gente começou o conselho lá em 2019, quando eu cheguei em janeiro não tinha nada, a gente foi construindo, aí veio o Sérgio Fonseca, que é ex-CEO da BRF, veio o Paulo Emílio, da Fundação Dom Cabral, os três irmãos, e a gente começou a conversar, e não se falava nem em M&A, nem, assim, era uma coisa, né? E aí isso foi construindo. Hoje a gente já conversa isso no conselho, não, agora não é hora, agora, né? E a gente tem essa construção, né? Construção de famílias, né, que estão ali, que entendem, e você tem que fazer parte, como o Rafael falou, você tem que fazer parte do processo, da família, do processo. Então, hoje estão fazendo o processo de sucessão da família, então a gente participa efetivamente desse processo de sucessão. Então, assim, são todos esses desafios. E é engraçado, né, gente, porque é família mineira bem enraizada. Outro dia eu dei uma entrevista falando de números de 2023. Aí um dos acionistas veio e falou assim, mas você abriu esse número? Não era para ter aberto esse número. Eu falei assim, é público. Nós já, né, colocamos isso no jornal, está no jornal. Mas não pode. Então, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar, são coisas que a gente tem que, no dia a dia, né, essa vivência e fazer isso. A empresa que começou o consumo per capita de batata no Brasil, gente, era 0,5 quilo por pessoa. Hoje, nós estamos com 3,9 quilos por pessoa. Nos Estados Unidos, isso é 10 quilos por pessoa. Na Europa, 15 a 18 quilos por pessoa. Então, esses são os desafios, né, de você continuar crescendo. E eu acho que isso é o desafio que a Bem Brasil tem aí pela frente, né, com os conselhos, com os executivos, que hoje, né, são executivos de mercado. Então, assim, a gente começa a conciliar, né, mercado com família, para que isso esteja, no final, com o melhor processo possível. Muito bom, muito obrigado.
Eu te ouvindo aqui, eu estava até concorrido numa reunião e me lembrei que o empresário virou e falou assim, olha, na linha do que a gente comentou aqui sobre a história do Mater Dei, e não diferente, né, de todos os três, mas que era assim, ó, o desfecho para onde a minha empresa vai, né, eu não sei. E nem quanto, mas eu quero estar pronto, seja para deixar uma empresa melhor para meus filhos, né, seja para o mercado, para eu captar recursos, ou seja, para eu vender para alguém. Então eu achei muito sábio, né, porque assim, você estar preparado é muito mais importante do que, de repente, vem uma oportunidade e você não está preparado para tal, né? E uma coisa interessante que em 2019 nós fomos fazer o primeiro CRA, e a Araújo Fontes nos assessorou nesse primeiro CRA. A gente chegava, né, nos investidores, quem é Bem Brasil? O que é essa empresa? Né? Porque ninguém conhecia Bem Brasil, né, gente? A empresa era uma empresa mineira, bem aqui contida, ela é de Araxá, né, a sede é Araxá. Então, assim, ninguém conhecia. Então, isso foi um desafio de conhecer, de mostrar essa empresa para o mercado, né? Eu acho que isso tem todo esse processo, né, de mostrar isso para o mercado. Hoje, né, quando você chegava assim, o que essa empresa faz mesmo? Aí você está na empresa de batatas pré-fritas congeladas e tudo, faz assim, assim, assado. Hoje, você chega em qualquer lugar, Bem Brasil, nós conhecemos e tudo. Então, isso também é o processo de conhecimento, de amadurecimento da empresa, né, para que ela possa chegar, né, nesse processo que os dois chegaram. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, conheço o Mater Dei há, né, sei quantos anos ali de estar ali e tudo. Então, assim, isso, né, é amadurecimento, de conhecer, de mostrar a empresa para que ela, a gente consiga fazer isso, né? Quando eu cheguei para ele, eu falei assim, olha, eu vou colocar um rate nessa empresa. Ele era ainda o executivo, ele falou assim, não, que rate? O que é isso? Aí nós fomos lá e conseguimos um rate. Hoje a empresa é um duplo A. Então, assim, é um duplo A. Pela S&P. Então, assim, aí ele, então nós podemos, né? Então, assim, isso mostra, né, esse processo de crescimento, de amadurecimento dos empresários, não pelo empreendedorismo, mas de processos para que chegue uma determinada possibilidade de alguma coisa acontecer. E aí, te ouvindo, né, usando um jargão quase que oficial de mercado, acessar a Faria Lima, né, tem suas particularidades, né, que é como o Rafael falou, né, você traduzir quem é, não vou falar nem a Bem Brasil, mas qualquer empresa para o mercado tem suas particularidades de você chegar lá e saber responder. Tem uma brincadeira que a gente conta, que é o caso antigo, que é um empresário que foi assediado e perguntaram para ele, quanto foi o seu EBITDA do ano passado? E ele olhou meio que tipo, quem é essa pessoa que está aqui? Mas brincadeiras à parte. Estar preparado para esse tipo de conversa, ele requer um amadurecimento, requer um investimento interno para que você possa se mostrar lá e participar do mercado de capitais, né? E aí aqui, Rafael, voltando para você, né, a gente já comentou, né, do processo, do IPO e os efeitos, né? Hoje vocês estão em Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Uberlândia, né, se não me falha aqui a memória. E mais recentemente vocês compraram uma empresa de tecnologia também, que é a A3 Data, pode ser? E aí, olhando para o futuro, tecnologia, se você puder dividir um pouco aqui para a gente mudar para esse lado, o que está na cabeça de vocês? Então, essa questão, né, dentro do nosso pipeline, assim, né, nossos objetivos de aquisição com os recursos era o crescimento no nosso negócio, que é leitos hospitalares, né, de alta qualidade, de alta complexidade, e tinha uma perna muito importante que a gente sentiu uma fragilidade, que é a questão de análise de dados, né? Predição. A saúde está mudando muito. A gente hoje tem que trabalhar muito com a questão da prevenção. Se a gente for colocar, nós vamos ter uma quebradeira no modelo atual se a gente não tiver uma melhor estrutura de prevenir as doenças, de poder fazer os tratamentos, diagnósticos prévios, né? Senão todo mundo vai querer acessar o hospital, os planos que a gente acha que na hora que a gente precisar ele vai estar lá, não vão estar daqui a alguns anos. Então esse processo de poder entender, negociar, trazer a operadora para perto, a gente tinha
uma empresa que nos ajudava no Mater Dei para analisar os dados, e a gente percebeu que eles queriam dar um novo passo, eles queriam ser uma empresa independente para trabalhar com vários, dentro daquela e aí eu acho que entra realmente a preocupação, nossos dados vão estar expostos, dados de paciente, né, o nosso histórico, nossos 40 anos, alguém que está trabalhando aqui fazendo uma visão de tudo que a gente aprendeu sobre a saúde, isso pode estar sendo usado contra a gente ou para os nossos parceiros. Nós temos 2 caminhos, a gente tenta 3, ou a gente tenta comprar esta empresa, a gente tenta internalizar, né, fazer capacitar as pessoas, contratar e fazer um time, ou a gente busca, né, um novo parceiro. Não deu jogo para comprar, a empresa que trabalhava para a gente foi até investida do pessoal da 3G, internalizar demoraria muito tempo, e aí a gente foi procurando parceiros, até que a gente contratou o pessoal da Araújo Fontes, nos ajudou a mapear e trouxe a 3Data. E aí foi super interessante, porque a 3Data era uma empresa de muito sucesso, nova, né, assim, de pessoas recém-agrupadas, mas de muita capacidade, um time que fazia serviços e crescia a duplo dígitos, né, dobrava a empresa, na verdade, bem maior do que duplo dígitos, fazia serviço para várias empresas, Localiza, vários setores, né, inclusive o Hermes Pardini. E aí a gente gostou muito do tipão deles, né, o Cláudio, o Rodrigo, que era o presidente, esses caras têm a cara da gente. E aí a negociação foi um pouco difícil, porque eles também não queriam ser uma investida nossa e a gente também não queria limitá-los de crescer. E a gente conseguiu fazer uma parceria interessante, né? Compramos 50% do capital, e aonde foi o grande apelo, né? Foi meio que uma series por dentro, né? Na qual a gente falou assim, vocês são ótimos prestadores de serviços, analisam dados como ninguém, vamos fazer um contrato com o Mater Dei, exclusivo na saúde, vocês continuam prestando serviço dos outros setores todos, eles têm muito sucesso. Mas aonde que foi a semente para dar certo? Nós vamos colocar um dinheiro para a gente investir em produto. E isso chamava atenção porque eles tinham um pouco de medo, né, de você, ao sair daquela receita recorrente que você tem, gastar um dinheiro que às vezes numa empresa você não tem e até leva à quebra da empresa, né? E a gente deu a coragem para ele, a gente vai te dar o apoio, a gente coloca esse capital primário na companhia, a gente vai desenvolvendo e você pode usar o Mater Dei como laboratório. Então a gente já está com 2 produtos hoje desenvolvidos que estão na rua. Um é o que a gente chama de Maria, né, que é um app que tem por trás médicos da família, em que as pessoas, imagina assim, se tem uma população na sua empresa, e geralmente as pessoas que elas fazem, principalmente no Brasil, que é muito comum, em BH é mais ainda, nós não temos paciência de ir numa consulta médica, vai no pronto-socorro, isso é caríssimo o plano, muito caro. E às vezes é só um esclarecimento, uma dúvida. Então esse app, a gente já todo com inteligência artificial, a pessoa vai colocando o que ela está sentindo, quais são os sintomas, e a maioria das coisas, tudo já tem respostas prontas, porque já está treinado, né? Se evoluir algo muito específico, a gente aí aborda um atendente que é um médico, né? Primeiro um enfermeiro, depois um médico, e aí pode até encaminhar para o pronto-socorro. É muito rápido e ajuda a drenar, fazer a seleção específica. Então, super legal, estamos super empolgados com esse projeto. E o outro é dos médicos, né? Que chama Nuve. Esse daí também a gente acredita que vai ser um sucesso. O médico perde muito tempo necessariamente para a organização, que é documentar tudo que está acontecendo, né? Qualquer médico, você perguntar a um cirurgião, ele fica bravo de ter a necessidade de terminar a cirurgia e ter lá que colocar os dados. Esse novo está começando pela parte ambulatorial, então quando você vai num consultório, o médico te faz a consulta e depois ele tem que escrever, né, o que ocorreu, né, e te passar uma medicação. Ele consegue fazer por voz. Então, quando ele está falando, ele já tem por trás, todo um banco de dados e uma inteligência que ele transforma. Primeiro, tudo que ele fala de nomes genéricos, já transforma no produto ativo do remédio e já fala a situação que ocorreu para descrever. Então, isso, nas nossas contas, para o médico, é uma economia de 50% do tempo numa consulta.
E a nossa ideia, que a gente está prototipando isso aí, é para tentar colocar uma assinatura com os médicos, porque tempo é tudo para o médico, principalmente em consultório. Então, super legal, porque pegou para nós um medo nosso de divisão de dados, que atendeu muito bem o que a gente precisava. Fizemos várias decisões na empresa. A gente está mudando, falar um pouco de saúde aqui, a gente está mudando um modelo antigo de fee for service, que era aquele que você chega e vai colocando no carrinho, para o modelo de empacotamento, na qual você tem compartilhamento de riscos. E isso é bom para a operadora, porque você vai assim, ó, o pronto-socorro custa X reais para ser atendido. Uma internação é tanto por dia. O risco da gente ficar tendo desperdício, gastando coisas necessárias, fica com o hospital e o cara consegue fazer lá do lado dele uma melhor cálculo da sinistralidade. E isso foi super bem visto, fizemos um simulador e agora a gente está na fase de produto que pode render. Para nós, os valores que a gente está imaginando são diversas vezes o valor que a gente investiu na empresa ou o valuation que a gente fez. Então, juntou esse pessoal aqui que é sensacional, né, que tem essas cabeças maravilhosas e programadores e tudo, com a capacidade técnica nossa da saúde, e isso está gerando. Então, foi um M&A meio fora que pode gerar mais retorno do que as próprias core business nossos de hospitais. Então, foi super legal. Fora do radar e tecnologia na veia, aí, né, pelo Exatamente. que você está comentando. E aí, Carlos, também olhando para o futuro, né, você talvez hoje dorme mais tranquilo do que em 2020 ali, né? Mas inteligência artificial, né? Você, quando a gente fez aqui uma conversa prévia do evento, você falou, poxa, é um tema que está muito em evidência, assim, pegando um gancho do Rafael, assim, olhando para o futuro, é isso que está hoje, talvez tira o seu sono um pouquinho ou não, ou te demanda muito tempo de trabalho? Eu me sinto muito inspirado com o tanto de oportunidade que vai aparecer. Você pega assim, um exemplo aqui que transforma o modelo de negócio de certa maneira, né? E eu acho que isso vai acontecer em todas as indústrias. A gente acha, não, inteligência artificial é um negócio da Microsoft, da Nvidia. Eu acho que o maior potencial de transformação vai estar nos nossos negócios mais tradicionais e eu acho que a gente está num momento que a gente ainda nem sabe como que isso vai afetar a gente. Então, assim, no começo da internet, eu escuto muita gente que empreendeu no começo da internet. Tipo, eu vou usar a internet para ler uma revista online. Eu vou usar uma internet para ler o jornal. Ninguém pensava que podia ter uma rede social que ia mudar o mundo, né? Então, acho que a gente nem consegue entender ainda a profundidade da transformação que vai ser. Não sei se alguém tiver curiosidade, por exemplo, você pega para ver o keynote da Nvidia. O que é impressionante? Tudo que a gente vê de inteligência artificial hoje foi construído num poder computacional 10 vezes menor do que as máquinas que estão rodando hoje. Então, o próximo cohort de ChatGPT é 10 vezes mais potente, né? Então, assim, eu não tenho nem a pretensão de saber como isso vai transformar. Eu sei que vai mudar muito, e eu vejo mais oportunidade, sabe, do que só ameaça, porque os negócios fixos vão continuar acontecendo, né? O pessoal vai continuar comendo batata, o pessoal vai continuar indo no hospital, vai continuar comprando um apartamento, né? Então, como que isso transforma o todo ali? E a infraestrutura, boa notícia, assim, eu acho que a infraestrutura vai se tornar cada vez mais commodity. Assim, hoje qualquer empresa pode ter um servidor na cloud, né? Você não precisa ser a Amazon. Então, acho que a gente vai construir essa infraestrutura e vai ser cada vez mais fácil construir tecnologia. Obrigado aí. Tênio, e aí, voltando para você, né, você comentou aqui mais cedo, 2 plantas, né, Araxá, Perdizes, 500 mil toneladas aqui, sendo repetitivo, ano de batata, mas a gente sabe que a veia empreendedora também não para por aí. Pegando tudo que você já falou, para eu não ser repetitivo, e olhando para o futuro, essa ampliação pretendida, né, que está no planejamento estratégico de vocês, se você puder dizer de onde vocês pretendem acessar recursos e os benefícios do que você já disse para viabilizar esses projetos, fazer um link para dividir aqui com os empresários, ou seja, né, o momento que vocês têm, tudo que vocês investiram, não de grana, né, mas sim de benefícios de governança, de melhoria dos números, o que isso pode viabilizar agora ao acesso ao mercado de capitais para acessar e implementar essa jornada de crescimento? A gente acredita, né, os acionistas, os executivos, que ainda tem
um campo muito grande ainda para percorrer para que a gente acesse a esse mercado de capitais, né? A gente tem muito valor a capturar ainda com esse crescimento, né? Se você pensa em 2006, era 100% importado, hoje é 53% no mercado nacional, contando só bem Brasil, né? Então, assim, nós começamos a exportar em 2021, 2022. Então, assim, hoje nós temos 4% da receita, a gente exporta para os Estados Unidos, México, Taiwan, toda a América Latina. Então, assim, ainda tem muita coisa para ser capturada, para que a gente possa pensar em, agora vamos fazer isso, né? E os desafios, né? Eu ouvindo aí os amigos aqui da mesa, assim, a gente tem vários, né? Que é crédito no Brasil, né, gente? Crédito no Brasil é absurdamente caro, absurdamente restritivo, e gestão de pessoas. Para a gente é um desafio, né? Eu acredito que não seja só para a Bem Brasil, mas para todas as empresas é um desafio grande a gestão de pessoas, porque a gente tem que capacitar, tem que conseguir contratar. A gente viu na pandemia, né, o bem-estar dos nossos colaboradores. A gente cada vez mais tem que olhar para esse bem-estar, cada vez mais tem que dar atenção a isso. Então, isso tudo, na gestão de pessoas, a gente tem que ter esse pensamento, e é um desafio gigante, eu acho que para todas as empresas aqui, todos que pensam em crescer, em empreender, isso é um grande desafio. Muito obrigado. Dentro do contexto que vocês estão, para não ficar um viés político, o que são as preocupações aí, pensando mais curto prazo, o Brasil, mais uma vez, no setor que vocês estão inseridos, assim, né? Se vocês puderem dividir um pouquinho, só para também os empresários, talvez, ouvir um pouquinho da cabeça de vocês. Posso até falar um pouco, que a gente está procurando como você falou, ampliar, crescer, né, e duplicar esse tamanho da Bem Brasil, né? A gente está com esse planejamento, já está olhando. Eu acho que eu estava discutindo com algumas pessoas aqui, conversando, e a gente viu que infraestrutura no Brasil, né, gente? Infraestrutura no Brasil é uma coisa assim absurdamente atrasada. Quando a gente quer empreender, a gente não consegue, porque tem um limitador que é de infraestrutura, energia, estradas, e assim, isso para a gente, eu acho que no segundo semestre é um desafio que a gente tem que ultrapassar, que são as infraestruturas no Brasil. Quando a gente fala lá fora, o pessoal pensa nisso antes, aqui a gente tem um projeto, aí vai pensar na infraestrutura para frente. Aí isso demora, né, gente, 5, 6, 7 anos para frente. Então, assim, acho que isso teria que ser pensado antes, para que todos os projetos, vou colocar um projeto no local, eu tenho lá energia, eu tenho estrutura, então isso tudo é um desafio gigante para nós no segundo semestre de infraestrutura. Obrigado, Daniel. Alguém complementar? Carlos, Rafael? Acho que no contexto macro, a grande pergunta no macro global é o juros dos Estados Unidos, né? Vai ter o higher for longer, ou que já está parecendo que vai ser muito maior, ou se vai sair antes. Agora, mesmo sendo uma empresa jovem, né, 14 anos, a gente pegou sempre mar ruim, assim, praticamente, né? Então, começou em 2010, era o pior momento da bolsa. Uma coisa que eu fui aprendendo é sempre assim, ao invés de a gente ficar distraído demais com o cenário fora, a gente continuar olhando mais para dentro, sabe? Quais são os oportunidades que a gente tem? O Eugênio falava isso muito com a gente. O Eugênio foi um dos investidores do Série A que a gente fez junto com a Aral de Fundos e tudo mais. Fala, Gabriel, cara, nós já passamos todas as crises, esquece isso, não coloca a culpa do lado de fora, faz você o que precisa ser feito. E eu acho que onde eu vejo oportunidade, por exemplo, a oportunidade que a gente está vendo na Toro hoje, várias indústrias, né, você começa o processo de decoupling, que é o que? Eu vou pegar uma partezinha da experiência e vou fazer melhor que todo mundo. Então, descascar batata, vou fazer uma empresa de descascar batata que vai ser melhor do que a Bem Brasil, vamos supor. Isso aconteceu no mercado financeiro. Estou assistindo o Nubank, muito bom em cartão de crédito, inclusive passa o market cap do Itaú recentemente, isso mostra o poder da tecnologia. Quando a gente ia pensar que uma startup mais nova que a Toro, fundada numa garagem, vale mais do que o Itaú. Você tinha uma XP focada em corretora, você tinha
Agora o que começa? Um recoupling, que é o quê? Todo mundo começa a ser bom em tudo, a integrar a experiência e o unit economics do cliente. Então hoje a XP não é uma corretora mais. Ela é um banco, ela tem um cartão de crédito. Tem, né? O Nubank não é mais um cartão de crédito. E eu acho que na junção com o Santander é como que Toro e Santander se tornam algo muito maior que consegue viver esse bundling, né, da experiência. E eu acho que a inteligência artificial vai acelerar, vai intensificar o contraste dos processos, onde vão ter bundlings muito mais poderosos. E aí a gente pode até ir no limite das Big Techs, né? O que vai ser? Será que a Apple vai ser uma empresa de saúde? Porque tá todo mundo com o relógio da Apple com dado em tempo real, né? Ao mesmo tempo vão aparecer oportunidades muito nichadas e gigantescas de coisas novas que não eram possíveis. Vou dar um exemplo na nossa indústria. O Robô Advisor nunca foi para frente porque todo mundo quer conversar com o ser humano. Nenhuma fintech do mundo resolveu esse problema. Agora, a experiência de conversar hoje com um chat GPT, com esse breakthrough tecnológico que a gente teve, isso é uma verdade, não sei, vai ser testado. Eu estou dando um micro exemplo do meu micro perspectiva na minha indústria. Acho que cada um aqui olhar quantas oportunidades de nicho que vão surgir, de integração da experiência do cliente do unit econômico. Então acho que é um pouco disso que é o segundo semestre, vai se acelerar, e eu acho que não tem como se misturar com o macro, que é quando que os Estados Unidos diminui juros ou não, isso vai impactar. A gente fala muito fiscal Brasil, o que vai acontecer, taxa da blusinha, o que o Fed fizer é o que vai definir 80% do resultado, e volta ao final. A lição para mim é continuar olhando para dentro, não me distrair tanto e tentar ver o que são as oportunidades. E aí um pouco, né, do que também foi falado é não esquecer de estar preparado ou estar se preparando, né, caras? Porque as oportunidades, elas acontecem, as mudanças acontecem, enfim. Rafael. E só complementando, né, esse olhar para dentro tem toda uma parte operacional, de melhoria de processo, gestão, né, mas acho que do meu lado aqui, o que eu acho que as empresas têm que ficar muito atentas é que nesses momentos de dúvida o crédito fica mais escasso, mais caro e às vezes inviabiliza os projetos, né, internos da empresa. Então, uma desarmonia entre legislativo e executivo, né, a gente está vendo o que está acontecendo, isso vai para o fiscal, que vai para o crédito, que vai para a dúvida, e aí às vezes dificulta os projetos. Então, tenham bastante dentro de casa uma visão dos próximos meses, né? Antecipem, né? Eu acho que está no momento de pensar bem as necessidades, tentar, claro, sempre ser mais gerador de caixa, é um viés, mas dentro do que você pensando que já faz o melhor, né? Como a gente pode antecipar, porque essa turbulência pode trazer algumas dificuldades e botar a situação financeira da companhia ou algum projeto de lado, né? Então, acho que esse é o ponto que eu vejo pelo momento que a gente está vivendo. Obrigado. E ao te ouvir, Rafael, eu, mais uma vez aqui, né, pegando ganchos do que foi falado, né, essas melhorias de governança, mais uma vez, de visibilidade de números auditados, de IPO, né, e acaba influenciando nessa capacidade de captar recursos em momentos difíceis. Crédito para o banco é sempre a capacidade dele enxergar o seu futuro. Quanto mais dúvida e risco ele coloca na análise dele, mais caro o crédito é. Então, quanto mais você consegue dar transparência e visão para o cara, da previsibilidade do seu futuro, mais ele consegue precificar melhor a sua empresa. Não adianta você ficar bravo com a precificação, está faltando algo na sua capacidade, ou de gerar ou de mostrar a sua geração. Então, esse trabalho de análise de crédito com as organizações é super importante. Ficar segurando informação vai trazer risco, o risco traz taxa, e aí spread a mais para as empresas. E só para terminar essa ponta, e aí a gente, respeitando o tempo, abrir para perguntas e respostas, também o mercado de crédito bancário ele é mais finito do que o de mercado de capitais, né, que a gente falou aqui amplamente sobre. Então, quando você transpõe e consegue acessar o mercado de capitais, a possibilidade de você ter emissões recorrentes e com custos menores, ela amplia muito o seu leque de repente, igual você comentou, antecipar movimentos, porque a gente fala muito, né, que o dinheiro mais caro é talvez aquele que você não tem, né? Então, ficar atento a isso. Mais uma vez, então, aqui a gente, agora, abrindo para vocês, quem quiser fazer pergunta, a gente tira aqui alguns microfones para que fiquem à disposição de vocês fazerem perguntas. Agradeço aí, né, antecipadamente ao Carlos, Rafael e o Dani. No final, o Marcelo Araújo, acho que está aqui com a gente ainda, para ele vir fazer um fechamento.
Mas enfim, abrindo aqui para perguntas e respostas, quem quiser, levante a mão aí, por favor. Bom dia a todos, é Antônio Carlos da Vival Alimentos, muito obrigado aí, Araújo Fontes, por nos convidar a estar aqui com vocês. Eu faria a primeira pergunta ali, Eudênio, que eu sei que um dos grandes desafios das nossas empresas hoje é a mão de obra, né? Você tem talento, de repente vai embora o talento, e aí você capacitar pessoas também hoje e contratar pessoas é um grande desafio. Como vocês estão vivenciando essa questão lá na Bem Brasil? Assim, esse é um desafio, né, que eu até comentei aqui, que é de gestão de pessoas. Para a gente tem programas dentro da Bem Brasil de capacitação das pessoas. Na linha 4, 40% dos colaboradores que foram para a linha de supervisão, para a linha de liderança, foram treinados dentro de casa. Então, isso para a gente que é o importante, a gente tentar cada vez mais intensificar essa gestão, porque, como você falou, contratar pessoas está cada vez mais difícil e cada vez mais complicado no sentido de você inserir esse novo colaborador na cultura da empresa. A cultura da empresa hoje, cada uma tem uma cultura e ela tem que ser respeitada. E o colaborador, muitas vezes, quando ele vem, ele não consegue se inserir nessa cultura, né? Se inserir na cultura, a gente chama lá de cultura Bem Brasil. O jeito de ser Bem Brasil. A gente coloca, e isso, para a gente, é um desafio, né? A gente trouxe um novo CFO há um ano atrás agora, e a gente, né, conversa, e para contratar a gente tem sempre que olhar esse viés. Olha, a inserção dele na cultura, como que isso vai ser, como que vai acontecer. Então, assim, trabalhar cada vez mais no treinamento e na capacitação dessas pessoas que estão dentro de casa. Então, a gente tem vários programas que a gente tenta colocar isso e intensificar. Eu acho que a contratação cada vez vai ser mais difícil. Cada vez a gente vai ter mais problemas para contratar, menos pessoas que possam te ajudar nesse novo ciclo da Bem Brasil. Dentre vários erros que a gente teve um acerto que talvez seja o principal motivo da Toro ter dado certo, que é um modelo de partnership. Que hoje, de 700 funcionários que a gente tem, 100 são sócios da companhia. E por que isso foi importante? Eu sempre tive concorrentes que tinham mais dinheiro que eu, que era mais sexy do que eu. Todo mundo queria trabalhar no Nubank, não necessariamente na Toro. Só que a gente criou um modelo que as pessoas que estavam com a gente durante muito tempo poderiam comprar ações e se tornar sócios. Aí na hora que você fala ter 100 sócios, você fala, tá doido, né? Ter um já é difícil, mas... Só que um modelo de partnership bem estruturado, você consegue... Você opera, você arbitra o sistema. Então, assim, a pessoa que... Você consegue tirar o sócio se ele tiver que sair numa regra justa, pré-combinada, e você vai mantendo as pessoas que estão ali alinhadas com o seu equity. E isso é muito poderoso, porque todo mundo na Toro estava remando para o quê? Quando tem o exit, está todo mundo feliz, está todo mundo querendo fazer aquilo, né? Está todo mundo querendo chegar no seu ponto e com um custo de capital que é muitas vezes mais barato do que você ter que pegar o seu caixa, pagar salários maiores, trazer pessoas que não acreditam tanto no propósito da empresa como alguém que está disposto a entrar para ganhar ação do negócio. Então, acho que quem não tem um modelo de partnership hoje deveria pelo menos se perguntar se faz sentido dentro do meu modelo de negócio. Pergunta para o Gabriel. Gabriel, primeiro, assim, achei um barato aí a sua transparência aí, da forma como você colocou. Pelo que eu entendi, assim, quando você fundou ali a Toro, um dado momento você tinha quase que a vida resolvida ali, bem na fase inicial, diferente das surpresas muito positivas que aconteceram, né? Depois você comentou que você tomou um risco muito maior ali e, eventualmente, quase que colocou todo o seu capital e futuro em risco, né? No momento que você parte para tomar essa decisão, né, assim, olha, eu estou com minha vida resolvida aqui, financeiramente isso aqui já me resolve, e você toma essa decisão de algo mais, o que de fato motivou, o que foi um fator decisivo para fazer vocês tomarem esse risco adicional? Eu acho que tinha muito da animação, tinha um pouco de inspiração, mas tinha arrogância também, sabe? E eu acho que o maior desafio de todos do empreendedor não é a taxa de juros, né? É a peça estragada que todos nós viemos, que é o tal do ego, né? E a gente precisa ser muito vigilante, porque ele volta na hora e toma o controle. E a gente tinha passado por um momento muito difícil antes de abrir a corretora, onde assim, a gente quase quebrou também, nós pulamos um seed com empréstimo
o imóvel dos nossos pais, a gente vem de família de classe média, o imóvel do meu pai estava em garantia no empréstimo, que a gente não conseguia pagar, e depressão, e o que eu vejo é sempre assim, quando a gente age com o ego, a vida normalmente coloca a gente de joelhos e dá uma chance da gente se render e decidir com serenidade, né? E quando eu olho assim, as boas decisões que eu tomei foram num lugar de serenidade e paz na mente, sabe? Então acho que a gente buscar isso, a gente tem muita mania de querer decidir no meio da correria e tudo mais, que a hora eu tinha um ritual meu que era dar uma caminhada, às vezes ouvir uma música, conversar. Então eu estava contando para o Marcelo uma das decisões difíceis que a gente teve que tomar. Putz, a gente sentava, conversava, às vezes ia lá com o Eugênio dar uma caminhada e ver o que ele achava também. Então acho que isso, compartilhar e buscar essa serenidade na mesa, esse lugar de clareza, que é uma coisa simples, mas muito escassa num mundo complexo, barulhento, que está sempre tentando convencer a gente de que nós temos que estar no controle de um tanto de coisa que não está no nosso controle. E às vezes, quantas vezes eu me vi gastando energia em querer saber qual a taxa de juros, como que ia ser, o que ia acontecer, o que meu concorrente já... Quando o que eu precisava era esvaziar a cabeça, levantar e olhar o que realmente era a jogada que tinha pra mim ali naquele momento. É o que eu busco hoje. Continuo tomando tanta decisão errada, várias delas com ego, mas eu já sei que ele não é um bom patrão. Eu prefiro trabalhar para uma sensação mais de serenidade, de clareza. Você comentou o modelo de partnership, né? Pela experiência que você teve, assim, quando você parte para estruturar essa conversa, né, com o potencial, né, sócio, né, novo funcionário aqui que vai se tornar sócio da companhia, você tem, assim, qual que é a sua visão? O que realmente funcionou e o que não funciona no modelo desses? A gente testou muitos modelos várias vezes. Que bom que o Marcinho, além de cuidar de tecnologia, era advogado também, então isso ajudou um pouco a estruturar. Mas uma coisa que a gente percebeu, a pessoa ter que pagar. Quando a gente dava a ação, as pessoas não viam valor e o comprometimento era muito menor. Então o que você estrutura? Um preço de entrada e um preço de saída, já pré-combinado, esse é o jogo. Cara, você vai entrar e eu posso te tirar se você não for mais útil para o todo na companhia. Que seja abaixo do valor de mercado do negócio. Então a gente tinha uma regra nossa lá que rodava 4 vezes o PL. Mas cada empresa vai ter uma métrica que reflete melhor o valor do negócio para ser abaixo. Porque se a partnership rodar a preço de mercado, você perde o appeal dela. E o funcionário comprar não quer dizer que você não pode financiar ele. Então, no nosso caso, o funcionário tinha quantos anos para pagar, Marcinho? 4 anos para pagar. Ele retinha até 50% do bônus para pagar. E quem não estava com a ação, quem não estava pagando a ação, não era elegível a ganhar mais ação no ano seguinte. E qual que é a coisa mais importante de um modelo desse que funcione? No final, todos esses sócios estão na mão de quem está rodando a partnership. Porque, assim, na hora que você olhar, as cláusulas são muito assimétricas. E é bom que seja, porque alguém tem que ter a capacidade de arbitrar quem que deve ser sócio da empresa ou não. Então, você usar isso com muita parcimônia e de uma maneira muito justa. Porque o modelo de partnership, ele acaba na primeira vez que você perde a credibilidade dele. Na primeira vez que alguém achar, então essas ações que eu trabalhei minha vida inteira não valem nada, porque você foi lá e tirou o cara que estava indo bem, num valuation. A gente teve várias decisões difíceis de, assim, gente que às vezes foi demitida logo antes do deal e que a gente falou, putz, vamos fazer participar, gente que a gente já tinha demitido há tempo. Então, assim, e sempre com bom senso disso. Mas eu diria, as pessoas terem que comprar, a empresa financiar, um contrato muito bem feito, porque vai ser testado, né? E essa sabedoria e justiça na hora, bom senso de tomar as decisões da partnership, talvez eleger um grupo pequeno que precisa ser o grupo master da partnership para tomar essas decisões. É interessante que Araújo Fontes também não é tão jovem, mas 34 anos, e a gente, como todo mundo percebeu, a gente faz M&A, né, faz a parte de assessoria financeira e também temos uma gestora, né? E aqui conosco tem clientes que participaram por todas essas etapas, né? Então tem cliente que foi ao mercado de capitais, tem cliente que fez M&A, eu digo, assentado aqui conosco, e tem cliente hoje da nossa asset, seja no caixa da sua empresa, seja na pessoa física. Então é satisfatório saber e ver aqui, me veio isso à mente, que nós, Araújo Fontes, conseguimos preencher todo esse ecossistema do empresário, seja ele na empresa, seja ele querendo crescer sua empresa, ou seja, quando ele realiza o sucesso de fazer um M&A ou ao longo da sua jornada querer cuidar do seu recurso ou do recurso da empresa, a gente também
tem essa capacitação. Mas, enfim, a próxima pergunta é só porque eu lembrei para comentar sobre isso. Brisos, me ajuda, por favor. Pessoal, muito bom dia. Sou o Felipe da Lock Frotas, companhia especializada em gestão e terceirização de frotas. Tem algo em comum, e aí esse é o foco da pergunta aqui. Os dois segmentos têm grandes oportunidades de consolidação, né, de operações de M&A e assim por diante. E aí, depois, né, do IPO, salvo engano, de 5 operações de M&A, entender assim, qual foi o maior desafio, né, nesse processo de integralização entre os business, né? É gente, é cultura, é tecnologia, é sistema, é processo. Acho que esse é o primeiro ponto. E se eu puder, um segundo ponto rápido, a última movimentação, né, do Mater Dei, a gente acompanha muito, dado o nível de governança, e um case muito forte, e a gente acompanha muitos movimentos, a questão da venda da Porto Dias, o Salvador classificou como uma correção de rota, né? E aqui o segundo ponto é qual que é a importância de ter essa humildade para realmente, num processo muito complexo, onde vai gerar muitas discussões, corrigir a rota realmente no momento necessário e adequado. Esses são os dois pontos. Obrigado. Excelente pergunta. Se quiser, depois a gente fala por horas, porque é difícil resumir, e eu acho que, pegando até um gancho do que o Gabriel colocou, achei muito interessante essa questão dele, do ego, né? Quando a gente foi entrar nessa questão de IPO, dinheiro, comprar novos hospitais, minha opinião, eu acho que a gente negligenciou alguns riscos. Você vai na euforia das coisas e não mapeia certas coisas. É claro que o mercado de saúde mudou muito, né? Algo que era 15 vezes EBITDA, como hoje é 6, né? Então, só pelo número você já vê. Só que, do ponto de vista, a gente achou que o modelo era mais replicável do que tem alguns stakeholders na cadeia da saúde, especificamente na nossa, que a gente conseguiu equalizar em Belo Horizonte ao longo de 40 anos, e a gente não sabia o quanto isso era fundamental para o sucesso, que é a cadeia dos médicos. Os médicos, eles são fundamentais do ponto de vista de geração de fluxo para o hospital. Quando você vai para uma outra região, aquele médico tem outra história, ele tem uma relação com aquele hospital, ele espera, ele tem um valor que chega no bolso dele. O médico, ele não é como a gente que tem um salário, presta serviço. O médico, ele pensa assim, se eu faço 10 cirurgias, elas são complexas, vai pintar na minha conta 50 mil reais. A hora que a gente levou o nosso modelo para esses hospitais, a gente colocou o risco do recebimento, em vez de ser só da produção. A gente colocou, tirando alguns benefícios que sangravam o resultado do hospital. Então, isso acabou que, para a gente corrigir o lado do hospital, nós mexemos com parte da cadeia que atrapalhava o recebimento do próprio médico. As atividades do dia a dia do hospital, as operadoras que são diferentes, você tem Unimedes de cada lugar, você tem planos específicos. Outra questão fundamental de quem é uma empresa nacional que preste serviços, qualidade esperada de uma empresa varia muito de local a local. O que um cara de Belém espera da saúde ao ir ao hospital é completamente diferente do que um cara de BH espera e do que um cara de São Paulo espera. Então foram alguns aspectos que, quando a gente foi integrar, a gente foi percebendo, né, as dificuldades. E nós estamos lutando muito por esse processo de fazer resultado nas unidades que a gente adquiriu. Estamos aprendendo muito. Eu acho que a gente é muito mais maduro para os próximos passos. E essa correção de rota, ela entra um pouco no aspecto de características que a gente não quer ter ou não vai conseguir, né? O mercado de ações, ele tem uma máxima que é muito legal, que vai contra também, igual você falou do ego, da questão nossa humana. Nossa questão, a gente sempre toma a próxima decisão embasada na decisão anterior. Só que muitas vezes em negócios, a próxima decisão você não tem que estar impactado pela anterior, porque senão você está enraizado a uma decisão errada e ela te prende a tomar a decisão certa. Então essa do Porto Dias, nós conseguimos falar o seguinte, ótimo hospital, tivemos vários problemas. A probabilidade da gente corrigir esses problemas com esse ativo ou ter o dinheiro na mão para fazer um outro, qual é maior? Qual é melhor? E isso foi muito admirado pelos nossos acionistas. A gente achou que a gente ia tomar uma pancada no mercado. E nós tivemos uma reação positiva. Por quê? Porque o mercado viu assim, o tal do fail fast, claro que não é de tecnologia, é caro, né?
nos custou alguns milhões, mas os caras viram e falaram assim, pô, esses caras, eles não têm medo de falar que erraram. E vão tentar fazer melhor. E como a nossa jornada é de longo prazo, a família não está aqui para amanhã fazer o M&A e sair, o cara fala assim, pô, ele botou o dele na reta ali para poder fazer o negócio melhor. Só que tem um ponto, que eu até falei internamente. Credibilidade e voto de confiança não é eterno. Então a gente errou, recebemos um voto de confiança, mas nós temos que ser muito mais assertivos para frente. E aí eles perguntam muito. O mercado de capital é muito legal. Trabalhar em RI, assim, é muito interessante porque há uma assimetria de informação e o quanto os caras são inteligentes, porque eles têm muito menos informação que a gente. Eles dão umas sacadas muito legais com pouca informação. Às vezes a gente tem informação demais que dificulta a gente, ou a gente se apaixona pela informação ou por aquilo que está pintando na tela. O cara faz umas perguntas e fala, pô, velho, cara inteligente, né? E é legal conversar com gente inteligente, né? É um negócio muito bom, né? Te faz crescer e te faz refletir. E aí a pessoa faz as perguntas, o que vocês aprenderam, né? Então, na hora você tem que se adaptar ao discurso, para poder responder o que a pessoa quer, mas faz mais a reflexão. Fala assim, pô, o que eu faria diferente? Até ontem eu estava respondendo isso para um investidor grande nosso. Eu falei, ó, tenha certeza que desse ponto que foi crucial para tomar de decisão, nós vamos ter um escrutínio 1000 vezes maior para poder olhar, né? A gente tinha uma presunção que EBITDA virava caixa. E na saúde, com tudo que aconteceu, tem milhares de fatores que além da conversão normal, que fazem a conversão ser bem menor, né? E a geração de caixa que mata a empresa. Então eu acho que tem aprendizados internos, tem questões em que a gente está desvencilhando a forma de pensar a BH para fazer as outras regiões. E eu acho também que a vinda da terceira geração, o Zé Henrique hoje como presidente também, ajuda muito a trazer a tomada de decisão moderna, assim, sabe? Mais baseada em elementos em que a gente consiga ir mais fundo nos pontos, em que a gente tenha um momento hoje no diálogo para a empresa, para a questão de cultura. Eu acho que a gente está num momento bem legal, difícil, como você colocou, né? Difícil interno por causa dessa questão de estar hoje um resultado pior que a gente entregava, mas eu acho que com muito mais elementos e com energia e vontade de fazer melhor. Então, M&A traz, o Revaldo fala, né, que M&A significa miséria e agonia, né? Porque misery and agony, né, que ele fala. Porque é um negócio difícil demais, é muito processo e ele dá a vida empresarial. Quando as pessoas olham de fora, falam, você fez tal coisa. No meio de um acerto tem 1000 erros, né? Uma coisa, ao dar certo, ela errou várias vezes. Então, a perseverança, o aprendizado. Então, M&A, eu acho que a gente hoje está mais maduro para fazer. Nós vendemos a empresa no IPO a 6 bilhões de reais, ela hoje vale 2 e nós temos uma empresa 2 vezes meio maior. E mais rentável, dá mais EBITDA, mais lucro. Então, você vê como que o externo muda muito a percepção, né? Pela questão do crescimento do setor e como as pessoas acreditam. Mas a gente está aí animado aí para esse futuro, muito trabalho. Se quiser depois trocar alguma ideia, a gente tem vários casos para te contar. Não sei se tem mais uma última pergunta, então, Marcelo, se quiser já fazer o fechamento. Queria dizer que esse é o segundo ano que a gente está fazendo esse tipo de evento e, enfim, recebemos aí um retorno muito positivo e não faríamos com certeza outros eventos com esse formato e queremos agradecer aí, né, estarem compartilhando aí a experiência deles todos aqui conosco. Acho que é um dos principais motivos que muitos de vocês aqui vieram, né, para ouvir a história e a experiência de todos e as perspectivas de cada negócio, né, e também dizer que estamos com projetos futuros para apresentar para vocês, com novos eventos e, enfim, então, queríamos agradecer a todos aí pela presença e contar com vocês aqui diante dos novos eventos que teremos. Tá? Muito obrigado a todos.